Muito bem, vamos à questão 4. Durante o processo judicial, Orlando, advogado, se desentendeu com seu cliente, sendo certo que recebera pelo ajuizamento da ação 2/3 dos honorários contratados. Até o ponto em que se encontrava, ele tinha executado apenas 1/3 dos serviços contratados. Para não incorrer em infração ética ou incidência de responsabilidade civil e criminal, ele deverá renunciar à procuração e, obviamente, o advogado não está obrigado a ficar preso ao processo que ele não queira conduzir. Então, ele renuncia à procuração. E agora vem as alternativas. Prestar contas ao cliente devolvendo-lhe 2/3 dos honorários recebidos. Nesta hipótese, aqui nós colocamos em questão diante do aluno se ele deve devolver todo o valor que ele recebeu dos honorários. Não me parece o caso, porque ele já tinha completado 1/3 dos serviços contratados. Portanto, está errada essa questão. Questão 2. Prestar contas ao seu cliente devolvendo-lhe 1/3 dos honorários recebidos. Esta parece a mais adequada. Por quê? Porque os seus honorários foram divididos em fases, primeira, segunda e terceira fase, dentro do próprio contrato, 1/3, 2/3 e 1/3. O que acontece? Ao ter recebido 2/3 e renunciar, o advogado decidiu sair do processo. E os valores que ele recebeu a maior, se for levado em conta o serviço que ele prestou, porque até aquele momento ele faz jus, ele deverá, portanto, fazer a prestação de contas devolvendo esse 1/3. Por quê? Motivo simples e claro. Ele não executou ainda aquele 1/3 do serviço. Ele fez 1/3, ele deveria ter conduzido o serviço até o final, mas houve um desentendimento, não está obrigado a ficar no processo, decidiu sair. Prestará contas e devolverá 1/3 do valor. É o problema que está proposto. Mas vamos ler ainda a hipótese da letra C. Prestar contas ao cliente, nada devolvendo-lhe quanto aos honorários recebidos. Esta é incorreta porque, nós já demonstramos, ele prestou um serviço, mas não estava completo o serviço. Então, ele recebeu além daquele serviço que foi combinado pelo contrato. Então, é necessário que ele devolva aquela outra parte. Existe uma hipótese de quebra contratual. Nós sempre insistimos com os alunos, explicando que, se o cliente ele vem e revoga a procuração, ao revogar essa procuração, ele proporciona a quebra contratual. Então, nesse caso, independe do momento em que o advogado se encontra, se ele já executou o serviço na integralidade ou não, ele vai receber integral, porque houve uma quebra de contrato. Mas o caso aqui do problema em questão não é este. Portanto, aqui é muito claro. Havia 1/3 dos serviços ainda a serem terminados, concluídos. Ele recebeu 2/3, ele fez 1/3. Então, ele deveria prestar contas e devolver 1/3 do dinheiro para não ter problemas de ordem ética, não ter problemas de responsabilidade civil ou até mesmo criminal, que poderia ser configurado, então, uma apropriação indébita. A letra D. Prestar contas ao seu cliente requerendo o pagamento de 1/3 dos honorários restantes. Absurdo, é claro que não, essa hipótese está errada. Ele presta contas daquilo que fez e requer 1/3, como se ele renunciou, ele saiu antes que o trabalho terminasse, portanto a iniciativa foi dele. E a letra E também está errada, porque diz nenhuma das alternativas anteriores. Portanto, a alternativa certa neste caso é aquela que consigna prestação de contas ao seu cliente, devolvendo-lhe 1/3 dos honorários recebidos. É a alternativa B de bola. Vamos para a próxima.